E aí pessoal, eu sou o Heráclito e vamos hoje aqui continuar nossos vídeos sobre individuação. Mas antes, se você puder dar um joinha, compartilhar, se inscrever no canal, seria muito bacana. Continuando a série de vídeos sobre individuação, eu resolvi tratar deste livro, né? O Eu e o Inconsciente, porque a metade dele é dedicada à individuação. Então, antes de entrar no simbolismo propriamente alquímico, né, sobre a nigredo, a rubedo, a albedo, a cauda pavonis, a coniunchos, etc, 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 é interessante tratar desse livro. Então, nesses vídeos sobre individuação, eu vou explicar capítulo a capítulo esse livro. Eu acabei demorando para fazer isso porque eu fiquei um pouco apreensivo, né? Esse livro é um livro muito importante e que tem muitas coisas fundamentais, inclusive algumas coisas que eu repito ad nauseam, né, e que são muito importantes de serem compreendidas. Se você entender o eu inconsciente, a psicologia do inconsciente, você entendeu acho que 50% do que precisa entender, né? E esses são livros que eu já li várias vezes, né? Para fazer esse vídeo, acho que eu devo ter relido umas 5 vezes o primeiro capítulo, que é o que eu vou tratar hoje. Então eu vou explicar esse livro capítulo a capítulo. Eu vou fazer um vídeo para cada um dos capítulos desse livro, mesmo a primeira parte, que não é necessariamente sobre individuação, mas que são elementos extremamente importantes. Então hoje eu vou falar com vocês do primeiro capítulo, né, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Eu vou acompanhando algumas coisas aqui, tá certo? Então, vamos lá. O Jung começa esse capítulo criticando a teoria original de Freud, né, que está exposta lá no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, que é a primeira tópica. Porque na primeira tópica, o Freud vai entender que o inconsciente é formado por aquilo que é reprimido. Existe uma consciência e há uma repressão moral que vai criando, a partir da repressão, os conteúdos inconscientes. O Jung vai se opor a isso, e ele se opunha a isso desde o começo, desde o primeiro encontro dele com Freud, porque a teoria de Freud nunca deu conta dos aspectos subliminares. Então já vai dizer, olha, você tem os aspectos subliminares, que essa perspectiva do inconsciente freudiano, da primeira tópica, ou seja, a teoria original de Freud, como ele fala aqui, não dá conta. E ele falou isso na cara do Freud, na primeira vez que se encontrou com ele, que a teoria dele não dava conta dos aspectos subliminares, que para o Jung sempre foram muito importantes devido à influência que ele teve do Flournoy, né? Então o que acontece? Ele vai fazer essa crítica e vai dizer que além dos aspectos subliminares, você vai ter também, nessa camada que o Freud detectou, que é uma camada freudiana, né, digamos assim, por assim dizer, não apenas os aspectos reprimidos, né, infantis, mas também coisas que ainda não se tornaram conscientes. Porque você vai ter coisas que eram conscientes, foram reprimidas, e nessa teoria original do Freud, isso que foi reprimido, o reprimido é o inconsciente. Só que para o Jung ele já vai contrapor a ideia de que o inconsciente também possui coisas que ainda não se tornaram conscientes, ou seja, os germes de futuros conteúdos conscientes. Além disso, nessa perspectiva freudiana, a não ser quando eles tentam retornar, seria o retorno do recalcado, o inconsciente ele é algo passivo, inerte. E para o Jung, o inconsciente está o tempo inteiro agrupando e reagrupando seus conteúdos. E só em situações patológicas isso está descoordenado com a consciência. Mas, em geral, isso vai estar coordenado com a consciência em uma relação compensatória. Eu já falei em vários outros vídeos sobre compensação. De qualquer sorte, se você quiser entender melhor, eu sugiro a leitura do verbete compensação que está no final do Tipos Psicológicos. Ele vai dizer que compensação significa substituição ou equilibração, no sentido de correção, né? Então ele segue dizendo que há uma camada pessoal. Ela é pessoal porque seus conteúdos podem ser rastreados na história do indivíduo. Logo, são conteúdos históricos da história do indivíduo, né? E que, se fosse possível fazer um levantamento completo,
como a nossa vida é limitada, eles poderiam ser esgotados. Mas isso não é possível, porque existem também os conteúdos subliminares que são de uma quantidade tal que isso não é possível, né? Além disso, o Jung vai dizer, mas será que só existe essa camada pessoal? E aí ele vai pegar e trazer um exemplo, que é um exemplo razoavelmente complicado, de uma transferência, né? E aqui entra uma série de fatores importantes que eu gostaria de observar com mais detalhes com vocês, né? Quando ele começa a falar dessa transferência, a partir do parágrafo 206, né? Pode variar a edição, né? Eu tenho as duas, mas eu prefiro essa aqui, sei lá. Apesar que a tradução da outra é melhor. Ele vai falar dessa transferência de uma paciente que tinha uma histeria benigna devido a um complexo paterno, né? E aí ele explica o que ele entende por complexo paterno, que é como pretendíamos dizer que a relação peculiar da paciente com seu pai era um obstáculo em seu caminho. E ele vai fazer toda uma discussão que ele fala, né, mas não explica. Que ele vai dizer que, devido à relação afetiva com o pai, ela vai tentar se desvencilhar do pai inconscientemente, procurando a filosofia, procurando desenvolver o intelecto. E aí, por que isso acontece? O inconsciente feminino, ele é marcado por um sinal masculino. A mulher, ela tem um espírito inconsciente masculino, que é uma figura intermediária que o Jung chamou de ânimos. E o ânimos, em seu aspecto negativo, ele é um substituto opinioso para uma verdadeira profundidade de espírito, mas ele também é o logos inconsciente feminino. A grande questão que o ânimos propõe é o que é que eu realmente penso, a mulher. E é por isso que o estudo dela de filosofia tinha a função inconsciente de libertá-la do pai. Pois se ela tinha uma relação afetiva e positiva com o pai, significava que esse ânimos estava projetado no pai, logo o logos estava projetado no pai. E ao desenvolver o próprio logos, ela seria capaz de tornar-se consciente disso e libertar-se dessa relação subterrânea e inconsciente com o pai. Só que não era simplesmente o logos que estava projetado, havia uma relação também erótica, no sentido desse eros, ou seja, tinha uma relação afetiva. E aqui o Jung está o tempo inteiro trabalhando com a energia psíquica, o tempo inteiro. E eu só posso trocar uma relação de determinada intensidade energética por outra de igual intensidade. Isso é muito importante. Ele está o tempo inteiro tratando dos princípios energéticos aqui, só que sem o dizer. Ele está só atuando com eles, né? E seria necessário não apenas o desenvolvimento do intelecto, mas um homem com o qual ela pudesse se relacionar afetivamente. Ele tratou aqui de homens, poderia ser qualquer relação afetiva, né? Que esses sentimentos saíssem do aspecto infantil do pai e se dirigissem a um novo objeto, para que a vida pudesse seguir seu curso sem que ela ficasse presa ao pai, né? E aí ele vai falar da transferência. Porque o que é a transferência? Essa relação peculiar com o pai é transferida para o analista. Veja que na vida, se ela tivesse conseguido um objeto de amor de igual intensidade, a transição do pai para o prosseguimento da vida poderia seguir. Mas aí o que acontece? Por que é que o médico, na transferência, se afigura como objeto ideal? Porque é transferido para ele a relação com o pai e, ao mesmo tempo, como ele não é o pai, ele se torna um objeto amado. Então ele vira as duas coisas ao mesmo tempo. Assim ela tem um objeto amado e não precisa abrir mão do pai. Então ele se torna o objeto do conflito. A transferência torna o médico o objeto do conflito. Isso faz, e nesse ponto o Freud tinha razão, com que cessem vários sintomas neuróticos. E aí vem o problema do esclarecimento da transferência. Pois isso é uma solução provisória e insustentável. Porque nem o médico nem a paciente podem sustentar. O médico não pode sustentar a situação de apenas doar no relacionamento, né? E aí, o Jung ele vai fazer toda uma crítica ao bom senso.
E existem hoje em dia, não apenas no coach, mas várias psicoterapias baseadas em bom senso, né? E aí ele vai dizer, o bom senso não deve ser subestimado, porque algumas vezes ele funciona. Algumas vezes o bom senso funciona, algumas vezes uma pessoa normal, por um ato enérgico de vontade, consegue vencer essa dificuldade. Outras vezes isso passa, se o instinto da pessoa for saudável, ocorre de maneira inconsciente essa transição, sem que a pessoa não se dê conta dos problemas que existem por trás de dores de cabeça, etc. E aí, só que não é o caso. E ele diz, bom, como eu não sou o senhor desse bom senso, eu fui observar os sonhos. E aí entra aspectos extremamente importantes que ele fala aqui. Porque os sonhos são um autorretrato das tendências da psique. E eles lhe mostram objetivamente não apenas a causalidade, mas a finalidade objetiva. E ele vai dizer que os sonhos ele tem uma finalidade. E essa paciente, ela sonhava frequentemente com o pai e o Jung como sendo um gigante. Que a balançava ao sabor do vento. Isso faz com que o Jung disse, olha, que estranho, a minha imagem é substituída por uma imagem fantástica. Ele vai dizer, será que o inconsciente só se confunde e acha que eu sou um Deus? Ele diz, não, provavelmente a finalidade não é essa. Provavelmente a gente tem aqui, de uma maneira muito estranha, o reaparecimento de uma paixão por um Deus. O que os alemães chamavam de Gottesminne no medievo. E que é, como uma paixão, uma tendência inconsciente. Ninguém vai duvidar, o Jung fala, de uma paixão por um ser humano. Mas, obviamente, existe uma tendência a se criar uma espécie de núcleo normativo suprapessoal. Por que suprapessoal? Porque independe da figura do médico. Sendo um núcleo normativo simbólico suprapessoal, a figura do médico é libertada dessa imagem e a paciente pode conseguir seguir com a vida dela. E aí o Jung percebe que o inconsciente está fazendo não é transformar o médico em um Deus, mas a partir da figura do médico tentar chegar na imagem simbólica de um Deus que funcione como aquilo que vai permitir com que a paciente, que não pode fazer isso conscientemente, por isso que é um núcleo inconsciente normativo suprapessoal, se afaste disso, né? E aí ele observa que isso começa a acontecer, que a paciente começa a se interessar por um amigo e a transferência se desfaz. Ela não percebe o que está acontecendo, mas o Jung percebe através dos sonhos. E ele vai perceber que os sonhos têm um caráter objetivo. E ele vai dizer, ora, não há aqui nada da história de vida do paciente, mas como esse é um núcleo suprapessoal, ele é algo de impessoal, ele é algo de coletivo. E ele vai dizer algo fundamental, que há uma camada do inconsciente que ele vai chamar de inconsciente coletivo. Por quê? Porque ela é impessoal. E aí ele vai ser muito claro, abundantemente claro. Né? Só antes, no parágrafo 216, há uma frase que eu repito à exaustão, que ele vai dizer: uma atitude verdadeiramente científica deve ser livre de preconceitos. O único critério de validez de uma hipótese é seu valor heurístico, isto é, explicativo. Isso é um dado fundamental do pragmatismo que imbui toda a obra do Jung. Eu repito isso sempre de novo e está no primeiro capítulo desse livro. E aí, quando ele vai falar sobre os arquétipos, né, que há conteúdos inconscientes que não podem ser rastreados, né, ele vai dizer coisas muito importantes. Né? A primeira, e ele vai entrar aqui em alguns termos kantianos, que eu não vou ter tempo de explicar, mas ele diz, no final do parágrafo 219, não se trata de ideias inatas, mas de caminhos virtuais herdados. Estamos diante desses fatos, devemos afirmar que o inconsciente contém não só componentes de ordem pessoal, mas também impessoal. Impessoal. O termo mais correto não seria coletivo, mas impessoal. Sob a forma de categorias herdadas. Olha, veja, não são
ideias inatas, mas categorias herdadas, caminhos virtuais herdados. E isso é fundamental. E a compreensão de que há um inconsciente pessoal ao lado de um inconsciente coletivo, composto de categorias herdadas, né, de caminhos virtuais herdados, categorias herdadas, e não de ideias inatas, porque o Jung não era lamarquista, nem tampouco, por outro lado, platônico ou essencialista, eu já fiz também um vídeo sobre isso, é fundamental para compreender que, para além de livrar alguém de uma transferência incômoda e logo de uma neurose, esse núcleo normativo suprapessoal, ele vai também possibilitar o desenvolvimento da personalidade. Porque em determinado momento ele fala aqui que há um embate moral, porque a ausência de determinados conteúdos leva a um ressentimento moral. Todo mundo já sentiu isso. Por não ter determinadas qualidades na consciência, você vai falar com aquele seu amigo, e você diz, não, dessa vez eu vou conseguir, eu vou me impor, aí você não se impõe, você acha, mas você fica, putz, que droga, por que eu sou assim? Que porcaria, né? Isso é um ressentimento moral, né? Mas, para além dos aspectos pessoais que podem estar faltando na consciência, há esse aspecto que você às vezes está se dando conta de um confronto com a moral, mas não é a moral coletiva no sentido social, mas sim com as tendências que são próprias do si mesmo, né? E esse si mesmo ele pode engendrar um processo de desenvolvimento que o Jung vai chamar de individuação, que não se trata de uma teoria, mas de uma série de fatos empíricos que o Jung descobriu. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o primeiro capítulo do O Eu Inconsciente. Lembrando que eu lancei esse livro mais recente, Psicologia Junguiana, uma introdução, pela editora Duma. Eu vou deixar aqui na descrição o link para a Amazon e o link para você comprar o livro físico também. Ignore a descrição da Amazon, já pedi 1000 vezes para mudar, mas parece uma coisa muito difícil de mudar, mas uma hora vai dar certo. Eu até já escrevi um textinho mais interessante para eles colocarem lá. Mas é isso, se vocês puderem dar uma olhada, vocês que já conhecem meu trabalho, indicar para as pessoas. Tá um livro muito bacana, além de bonitão, ele brilha. É isso. Então, antes de entrar no debate propriamente alquímico, eu vou discutir todos os capítulos um a um do Eu Inconsciente. Por favor, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, discordarem do que eu estou falando, podem discordar, ninguém é dono da verdade, né? Coloquem aqui nos comentários. É isso, gente. Um grande abraço, muito obrigado e valeu. É nóis.